decretação e execução da intervenção federal e a oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional. Compete privativamente ao Presidente da República decretar e executar a intervenção federal de forma espontânea ou mediante provocação. Essa intervenção se materializa por decreto presidencial de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, devendo ser submetido ao posterior controle político do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, sendo que, se o Congresso não estiver funcionando, será feita convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas, pelo presidente do Senado Federal. A Constituição ainda prevê a oitiva dos órgãos superiores de consulta do Presidente da República. São eles o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Isso ocorrerá mediante convocação do Presidente da República, que os presidirá sem haver qualquer vinculação do chefe do Executivo aos aludidos pareceres, que serão meramente opinativos. Conforme se observa, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a intervenção federal e ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre a sua decretação. Apesar de não haver prescrição constitucional expressa sobre o momento das consultas, nem mesmo legal, a grande maioria da doutrina entende que as consultas deverão ser prévias, pois não haveria sentido ouvir os órgãos de consulta depois de já implementada a medida. Em situações excepcionalíssimas de extrema urgência, diante de justificativas próprias e decorrentes de circunstâncias específicas dos fatos, parece ser possível a decretação da intervenção sem a oitiva dos conselhos. Porém, mesmo nas situações de extrema urgência, os artigos 90, inciso 1 e 91, parágrafo 1º da Constituição, não dispensam a oitiva dos Conselhos da República e da Defesa Nacional, por mais que seus pareceres não sejam vinculantes. Conforme estes dispositivos constitucionais, cabe a ambos os conselhos, respectivamente, pronunciar-se e opinar sobre a decretação de intervenção federal. Com isso, ainda que haja extrema urgência, os conselhos deverão ser ouvidos dentro do menor prazo possível. Ao serem ouvidos depois, podem inclusive emitir os respectivos pareceres para reorientar o decreto interventivo, como também, em razão de novas circunstâncias fáticas, permitir um melhor controle político, seja para aprovação ou sustação da medida em apreciação política pelo Congresso Nacional, cuja competência para aprovar ou sustar o decreto interventivo e intervenção está expressamente prevista no artigo 49, inciso 4 da Constituição. A efetiva dispensa da oitiva dos conselhos significaria a banalização da disposição constitucional, pois, do contrário, não teria sentido a sua previsão para essa finalidade específica nas situações de grave crise constitucional previstas na Constituição. Controle político exercido pelo Congresso Nacional. Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 36, o Congresso Nacional realizará controle político sobre o decreto de intervenção expedido pelo Executivo no prazo de 24 horas, devendo ser feita tal intervenção pelo presidente do Senado Federal, a convocação extraordinária também no prazo de 24 horas, se a Casa Legislativa estiver em recesso parlamentar. Assim, nos termos do inciso 4 do artigo 49, o Congresso Nacional ou aprovará a intervenção federal ou a rejeitará, sempre por meio de decreto legislativo, suspendendo a execução do decreto interventivo em caso de rejeição. Parece possível também pensarmos na hipótese de suspensão parcial de alguma medida tomada pelo Presidente da República no decreto interventivo, diferentemente da regra prevista para o controle político a ser exercido pelo Congresso Nacional nas hipóteses de decretação de estado de defesa e de estado de sítio, que estabelecem o quórum da maioria absoluta em relação à intervenção federal. Como não há disposição específica, deverá prevalecer a regra geral, o quórum de aprovação do projeto de decreto legislativo, que será por maioria simples nos termos do artigo 47 da Constituição Federal de 88. Em caso de rejeição pelo Congresso Nacional do decreto interventivo, o Presidente da República deverá cessar a intervenção imediatamente, sob pena de cometer crime de responsabilidade, passando o ato a ser inconstitucional.
Segundo a doutrina, dada a aproximação com os institutos do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, parece recomendável a aplicação analógica do artigo 140 da Constituição Federal, para se estabelecer o controle político não apenas imediato, ou seja, aquele que ocorre logo após a decretação. Deve ser designada comissão para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes à intervenção federal.